Sua atividade profissional? Eu trabalho com o meu movimento político. Isso é atividade profissional? O senhor quer repetir, por favor? Eu trabalho com o meu movimento político. Ué? No dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta, fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de insinuar que eu agredi mulher? Presidente, relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Ponto. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava, e eu nem sabia no estado que ela estava. Eu Sim. pergunto se o senhor se arrependeu. Acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Está eu estou te pedindo desculpa a você. Pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo no dia 25? No dia 29, ela veio a ser hospitalizada. O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Ele disse que minha mãe... se atém a responder a pergunta do... O senhor disse que minha mãe era uma safada. Posso no responder? dia 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva é da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor, secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso. Então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então o senhor reafirma... Em todo o contexto da crítica que eu fiz do vídeo... Estou respondendo. Em toda a crítica que eu fiz do vídeo... Agora a palavra está comigo. Retiro. Já perguntei ao senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é, o senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada, se referindo a ela? Eu falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por 8 anos. Sua mãe é uma safada. Eu posso responder, assim como deputado? você. Silêncio, por favor, silêncio. Peço silêncio, por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta, então, é, se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então ele reafirma, depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não fez? Não, não lembro. Não lembra. Testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Que numa Câmara de Vereadores, de 19 vereadores, no seu primeiro mandato, em determinados momentos, ela chegou a ter só 2 vereadores que apoiavam o seu governo. Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter a certeza. Vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez. Ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado
chamado ela de safada, me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era a pergunta? Quem tá no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por 5 mandatos. Sou advogado e tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Me orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz e do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é: qual é, atualmente, a minha atividade é conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor, qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta objetiva. Quanto o senhor ganha mensalmente do projeto Renovação Liberal ligado ao MBL? R$2.000 por mês. No dia 16 de abril, então, o senhor vem de carro. Quando o senhor chega na entrada da Câmara dos Deputados, a quem que o senhor solicita entrada? A que gabinete? Quem autorizou a sua entrada no espaço da Câmara dos Deputados? Gabinete da Adriana Ventura, do partido que eu sou filiado e que eu fui candidato. Presidente, então temos um problema, relator. Porque na informação que consta e disponibilizada pela Polícia Legislativa ao Conselho de Ética, a informação não bate. Porque a informação que foi remetida ao Conselho, e eu pergunto, inclusive, se é fato, para que não cometamos aqui nenhuma injustiça, é que a autorização ou a solicitação de autorização dada pela testemunha tinha sido do gabinete do deputado Nicolas Ferreira. O meu? Não lembro disso. Então, presidente, relator, peço então que essa informação que foi repassada ao Conselho de Ética possa ser devidamente avaliada. Inclusive, estou aqui, meu advogado, doutor André Maimone, me passa a informação objetiva de que a autorização não tinha sido dada pelo gabinete da deputada Adriana Ventura. Eu peço, presidente, peço ao relator que a deputada Adriana Ventura seja chamada ao Conselho de Ética para dar essa informação, assim como o deputado Nicolas Ferreira. E o senhor publicou um stories, onde tinha uma foto do Congresso com a palavra missão e um emoji com a mão na boca, denotando segredo. A justificativa oficial é que o senhor teria vindo tratar do projeto de motoristas por aplicativo. Nesse caso, qual é o motivo da publicação dando a entender que existia uma missão secreta? Eu estava ajudando eles e ninguém sabia disso. Eu vou repetir a pergunta, presidente. Se o senhor disse vir tratar de um projeto que era em defesa dos motoristas por aplicativo, o porquê de um emoji, Porque não tinha sido uma publicado. foto do Congresso Nacional dizendo se tratar de uma missão Porque secreta? não tinha sido publicado e avisado que eu tinha vindo aqui por causa desse motivo. Então a missão secreta seria a defesa Ajudar dos os trabalhadores motores por de aplicativo. É. Fazer política, deputado. Fazer política. Isso seria secreto? Seria um segredo? Se eu não avisei a ninguém, isso, de certa forma, era secreto. É bem razoável essa explicação e, evidentemente, O senhor evidentemente a minha afirmação contém ironia. Vou continuar. Quantas vezes você já foi atrás de mim munido de equipamento de gravação? Não lembro. Se o senhor não sabe quantas vezes fez isso, me leva a imaginar que não foi uma única vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. O senhor, inclusive, perdeu as contas e fazendo campanha eleitoral, quando mais uma vez ele chega. O vídeo vai ser apresentado no Conselho. Antes disso, numa roda de conversa no Largo da Carioca, ele faz uma transmissão ao vivo e chega com um grupo ao Largo da Carioca, onde eu presto contas. Além das vezes em que ele já fazia isso, fez por mais 2 vezes depois da campanha eleitoral. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos.
Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia gratuitamente. Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o Pedro. O Pedro, então, gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período tá com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. O senhor pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Pode. Conselho de Ética faça contato com o Pedro Pode. para saber se tem Pode. esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Pode. Conselho? E vai chegar na conclusão que nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então, o senhor afirma Afirmo. que Afirmo. o Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado Não, pelo que vai Pedro. entrar em contato com ele, vou passar o contato pra ele e vai perguntar pra ele. Presidente, eu quero afirmar a Vossa Excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo: Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Tem algum material das gravações que o senhor fez em sua posse? Desse caso específico que você está citando, não. Deputado federal frouxo. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Tá ligado que se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Senhor Gabriel, o senhor se recorda de ter proferido essas palavras? E não foram ditas ao senhor. O senhor se recorda E não foram de ter ditas, proferido sim, essas e não palavras? foram ditas ao senhor. O senhor se arrepende de ter dito essas palavras? E não foram ditas ao senhor. A minha Principalmente, pergunta algumas é delas outra. foram ditas ao seu assessor que estava me agredindo. A minha pergunta é outra. Não, O senhor se arrepende? não, Não se arrepende? não. Deputado federal frouxo. A quem o senhor se referia, então? Quando você estava colocando o pessoal para ficar me agredindo. E tem filmado isso também. A quem o senhor estava se referindo? Que o senhor colocou o pessoal para me agredir. Eu tô citando. O senhor se arrepende? Não. Não se arrepende. Do processo 003133-95.2023.8.16.0001, Tribunal de Justiça do Paraná, uma ação civil de reparação pela invasão e violência na Universidade Federal do Paraná. Houve uma carta precatória ao Rio de Janeiro para notificação. Eu pergunto se a testemunha foi notificada em relação a esse processo. Você citando assim, numeralmente, qual que é o processo, eu não lembro de cabeça. Universidade Federal do Paraná. Certo. Mas qual que é o O processo? senhor não lembra? Qual que é o teor do O processo? senhor não lembra? Qual é o teor do Eu processo? estou perguntando se o senhor foi Como que notificado eu vou em responder? relação a algum processo. Alguns, sim. Quais processos o senhor foi notificado, então? Se for o que eu tô pensando que é, eu fui. Sobre Eu queria que o da senhor Universidade Federal relatasse. do Paraná. Eu queria que o senhor relatasse para os presentes do Conselho de Ética. O senhor disse que foi citado em alguns processos. Eu queria que o senhor relatasse os processos em que o senhor já foi notificado. Esse é um processo criminalmente sobre a Universidade Federal do Paraná, alegando que a gente agrediu uma funcionária da limpeza dentro da Universidade Federal do Paraná, que Silêncio, por favor. a gente agrediu a funcionária da limpeza, sendo que, como eu sempre digo, né, a gente tem tudo filmado. Testemunha, e foi... eu não estou solicitando que o senhor diga o que aconteceu nesse momento. Eu pedi que o senhor diga quais são os processos que o senhor responde que já foi notificado. Ponto. Da Universidade Federal do Paraná que eu lembro é essa daí. O senhor tinha acabado Outra de não dizer que lembro. não se lembrava. Não, Agora tem outros lembra. processos, mas ligados a esse daí Quais só são os esse. outros processos que o senhor responde? Essa é a pergunta. Ligados a objetiva. esse, só esse daí. Não estou falando ligado a isso, estou falando de todos. Ah, aí de cabeça eu não lembro.